como eu me iludo. Dessa vez eu viajei. Olá, sejam bem-vindos à Lojinha LTDA. Aqui você tem muitas coisas a serem ditas. Coisas importantes. Antes da gente começar, tem um texto que eu acho que ele se identifica como uma poesia, enfim, que ele fala que o título dele é Tolerância e Respeito. Somos todos diferentes em costume e tradição, também na vestimenta. É preciso aceitação. Temos muitas divergências, fisicamente e social. Aceitar é consequência da justiça social. Convicções e tolerâncias de que isso é normal. Tenha mais consciência e respeito cultural. Cada um tem particularidades, mas é preciso respeitar as pessoas de verdade e seu modo de pensar. Essa poesia é de uma artista chamada Mari Costa. Eu vi por acaso, se você procurar no Google meuladopoético.com, tem lá várias poesias. Sim, eu leio sobre poesias. Eu gosto às vezes de escrevê-las sobre. Mas enfim, no vídeo de hoje nós iremos fazer algo diferente, algo elucidativo para a população ribeirinha. A proposta do Lojinha Mano da Letra é basicamente apresentar coisas que fazem as pessoas pensar. Dessa vez eu não fiz uma introdução com rap ou tentando fazer rimas, porque eu acho que é um assunto, uma temática um pouco mais complexa que merece uma certa seriedade. Então, quando você quer passar seriedade, o que você utiliza, Douglas? Números. Números causam, por incrível que pareça. Pode parecer até que eu estou sendo um pouco idiota no meu jeito de falar, mas é que eu acho que a gente precisa sempre conversar sobre os temas. Então, assim, se você não sabe, eu vou te dar algumas curiosidades que eu acho válidas você saber. A população brasileira é constituída pela sua maioria de negros. Somos hoje 56,1% da população. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma maioria que sofre uma segregação por ser diferente. E aí a temática de hoje é sobre a consciência negra, que sim, é uma data comemorativa, mas é muito mais do que só uma data comemorativa. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Obviamente, tudo isso foi forjado através de lutas contra a discriminação racial e a desigualdade social. Aí o Douglas vai olhar pra minha cara e fala assim, tá, beleza, você está falando seriamente sobre um tema extremamente pesado. Obviamente, eu não sei se eu estou enquadrado, obviamente a gente tem sempre um viés de falar sobre as coisas com um pouco mais de leveza. E eu acho que qualquer assunto pode ser falado com leveza, indiferente à temática. Obviamente que são temas mais sensíveis, mas não quer dizer que por não ser com leveza, eu não tenho o devido respeito. A consciência negra é comemorada no Brasil, em todo o território, no dia 20 de novembro. É uma data específica que tem uma ligação direta com a morte do líder negro dos Palmares. E assim, ela celebra essa importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações dos negros, né, brasileiras que sucedem às épocas da escravidão, elas sofreram diversos níveis de preconceito. Então é algo que vem enraizado na sociedade desde lá de trás até hoje. Obviamente que existem evoluções, existem mudanças, existem conscientizações das pessoas, mas ainda é um tema muito sensível e a gente sabe que isso aí existe. Tanto para você ver que a lei, né, que define o dia 20 como o feriado, ela foi instaurada recentemente, ela foi, se não me engano, em 2011. Que ela foi. Obviamente eu não estou falando isso da minha cabeça, nem do meu achismo. Eu, obviamente, fiz umas pesquisas e tenho isso anotado aqui no sticker para eu poder me situar. Eu acho que por ser um tema sensível, por ser um tema que precisa ter uma veracidade, eu tenho que trazer alguns dados. Essa música, a gente vai apresentar uma música, antes de mais nada, eu falei pra caraca, falei sobre poesia, não sei o quê, mas antes de mais nada a gente vai apresentar uma música para as pessoas que tem um intuito e um âmbito de mostrar essa questão da diversidade e do respeito e da visão de cada um. Então, no Lojinha não é só filmes, animes e coisas. A gente tenta, de alguma forma, usar essa ferramenta. Por mais que a gente não tenha milhões de inscritos, mas se a gente conseguir afetar uma ou duas pessoas, já é de grande valia para a gente fazer uma sociedade melhor. Afivele os cintos, sente-se na cadeira corretamente, poltronas inclinadas a 90 graus e, por favor, deleite-se com o nosso voo.
Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda tão nessa. Não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpar os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista, eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu. Chegou 2 vezes atrasada, olha a tamanha irresponsabilidade. Depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou o privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto cê só quer saber de droga e putaria. Adoram o Mano Brown como se fosse Cristo, e assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça às leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato. Eu não sou racista, e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho. Mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade. Mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso. Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação. Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe 2 lados, um com passado escravocrata e o outro com passado escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? A burguesia fede, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem, hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. O Mano Brown pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista, iguais aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história. Cara, esse vídeo aqui, essa música, né? É só para posicionar vocês, tá? Vocês estão vendo esse vídeo e vocês não conheciam essa música. Essa música já tem mais de 2 anos que ela foi lançada. O cenário que ele menciona o presidente é na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Essa crítica, né, social que é feita muito para ele. A gente não está entrando no mérito. Obviamente, a gente não está entrando em nenhum tipo de mérito de quem está certo e quem está errado em relação a isso, ao questionamento ao presidente, tá? Antes de qualquer coisa, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor. A gente está propondo a música porque ela fala sobre temas sensíveis. Já falei bastante, eu acho que eu gostaria muito de ouvir o nosso co-host falar sobre. Então,
Eu acho que o vídeo... Esse cara falando no começo sobre as pessoas fazerem o negro, vamos dizer aqui, nesse caso, ele está falando especificamente, o negro está se vitimando. Se você deixar só essa parte, você já está batendo muito, né, nas pessoas que seriam ditas racistas, tá entendendo? Você já está falando bastante coisa, já está expondo bastante coisa, só de se deixar a primeira parte. Você não precisava nem da resposta. Porque todas as falas são aquelas falas que te deixam extremamente já incomodado e, no meu caso, revoltado com quem está falando com essa parte do começo, que você falar que as pessoas estão se vitimando, que essa desigualdade não existe, e você coloca os exemplos aqui nesse caso da pior maneira possível, antes de descer, entende? É mais grave, né? Tipo, é mais agressivo quando ele fala sobre as pessoas, quando ele usa o termo as pessoas de cor, e que elas eram a empregada, a babá, alguma coisa do tipo, do que quando ele diz que eles fedem, ou que são preguiçosos, ou que são bandidos. Isso chega a ser mais ofensivo. Por quê? Porque dá pra perceber tipo, o que tá por trás desse tipo de fala. Aí ele fala sobre a empregada, acho que era uma das empregadas, a babá, não sei, que ela chegou atrasada 2 vezes quando começou a fazer faculdade. Quer dizer, tipo, você já vê ali demonstrando que tipo, tem um corte já de imediato no que a pessoa está conquistando. Eu acho que isso já é mais que o suficiente. Mas a resposta também é válida. Quando entra nessa questão do merecer, né, o presidente, né, teria que partir do pressuposto de que as pessoas, esse tipo de pessoa, né, que ele está colocando ali dentro dessa situação, dessa atuação aqui, ela estaria infeliz com o presidente. Tem que partir desse pressuposto para dizer: vocês merecem o que vocês escolheram porque vocês são assim, né? Mas isso é muito da pessoa. O viés político dela pode estar ligado a essa preferência ou até a própria pessoa em si. Mas deixa eu fazer um contraponto só sobre isso que você falou. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, tá? Sobre essa questão das pessoas falarem de certas coisas que você entende que já são ofensivas, sem precisar de mais resposta. Mas você já imaginou que muitas pessoas têm essa consciência aí como se isso fosse algo normal? Você já imaginou que, assim, hoje, os valores da sociedade, eles vão se alterando conforme passa o tempo. É que nem a tecnologia, ela evolui. Certos temas e certas coisas não eram abordadas no passado por serem como se fossem temas pesados ou temas impróprios para a sociedade do momento. Na sociedade de hoje, a gente pode se dar os luxos, não se dar o luxo, né? É ter o poder de questionar. E aí, sim, tem muita gente que tem mais de 50, 60, 70 anos que pensa que falar, que ver o negro como, é o funcionário da minha casa, é algo comum. Tem gente que acha e tem gente que fala que preto se fode. Isso aí é bem comum na sociedade. Não a gente não está falando de algo que não existe, de uma utopia. A gente está falando de algo que existe. Existem muitas pessoas que têm essa visão. E eu acho que essa fala dele, ela é pontual, porque para quem sofreu algum tipo de preconceito ou para quem está inteirado desse sentimento, é ofensivo e chega a ser quase uma facada. Mas, pô, já pensou que o cara que tá lá, ele fala isso daí como se fosse natural? Ele fala que não existe cor. Tem muita gente que tem essa consciência de não existe cor. Mas, entendeu? Sempre tem um mais. Não existe essa diferença. A prova de que isso é um problema da cultura é que, geralmente, tem uma grande parte da população, eu não estou dizendo assim, eu não tenho números, sabe? Uhum. Porque a gente teria que sair na rua com o microfone perguntando pessoa a pessoa. Mas tem uma grande parte da população negra que reforça esse pensamento de que o preto é o empregado. Assim como muitas mulheres às vezes reforçam o pensamento machista, sabe? Muitas vezes, assim, isso acontece. Eu digo
por situação. Às vezes está em situação em que, né, pode ter uma pessoa que vai falar assim, não, realmente, né, uma pessoa, eu sendo um homem negro, poderia falar assim, não, isso que vocês estão falando aí é vitimismo, sabe? Tipo, eu poderia falar, eu já vi situações de ter pessoas iguais a mim falando isso, assim como eu vi situações de mulheres dizendo, não, você não tem que fazer isso aqui é pra menina, sabe? Você é homem, você não precisa fazer isso. Então, assim, é por causa de uma questão cultural que ficou mesmo ali presa no seu... Enraizado. Um córtex, né? Ficou ali gravado, né? E eu posso dizer... eu posso dizer que possivelmente eu já tive esse pensamento, entendeu? Em alguma época da minha vida. Ou quando criança, ou quando adolescente mesmo. Tive um pensamento bem mais voltado para o lado de isso que realmente é um vitimismo, ou então é uma... Ou então, né, em qualquer questão, sabe? De colocar, tipo, assim, normal, empregada, sabe? É o negro. E isso é até discutido, assim, em quadrinho. Tem um quadrinho do Jeremias, chamado Jeremias Pele, né? Que ficou famoso, né? Do personagem que é o primeiro personagem negro, se não me engano, da Turma da Mônica, né? E dentro daquele quadrinho tem uma discussão, porque tem uma cena no quadrinho que na escola a professora vai colocar a profissão das crianças e ela aponta pro Jeremias e fala que ele vai ser pedreiro. E aí é muito violento isso, é um absurdo, porque ele fica chateado com o apontamento da professora e ao mesmo tempo ele fica chateado por ficar chateado com o apontamento, porque o avô dele era pedreiro, tá ligado? E então, assim, ele tem muito orgulho de ter o avô dele que era pedreiro. Ele tem muito orgulho. Tipo, mas às vezes ele fica chateado. Quer dizer, indo para uma investigação mais aprofundada dessa questão, que o cara tá chateado porque ele falou que ele vai ser o pedreiro, mas ele também tá chateado por ficar chateado porque ele sabe que o avô dele ajudou e sustentou e nutriu toda, né, a base de ser a família dele do que ele tem hoje em dia. E ele fica chateado por ficar chateado com isso. Mas é porque, na verdade, ele é uma criança, né, o Jeremias, nesse quadrinho. Então ele poderia não conseguir colocar com palavras que o problema maior é alguém impor para você o que você está pensando. É alguém dizer para você pensa assim, tá bom? Você tem que ser assim. Eu falei que não precisava daquela resposta, mas sim, a gente sabe que eu falei isso mais no calor do momento que eu digo, pô, cara... Você não precisa ficar jogando na cara da pessoa quanto que ela tá errada, tipo, e falando e apontando pra ela quanto que ela tá errada, quando ela abre a boca e já vai dizendo isso por si mesmo. Mas tem uma parte dessa resposta que ele fala sobre o fato de que a abolição foi só no papel, porque no mundo moderno que a gente vive, atualmente, né, essa palavra escravidão, ela não tá só numa coisa física, mas às vezes ela tá numa coisa psicológica que vai te afetar fisicamente, às vezes até de maneiras piores, né, do que de maneira física. Vai te afetar até de maneiras piores do que se fosse uma infligir dor diretamente, mas você vai sendo massacrado, né, colocado numa caixa, né. Por isso que eu sempre falo que, acho que já temos que falar isso aqui, me falo isso na escola, faço tudo aqui. A gente fala que a gente sofre violência na comunidade, que tem gente armada, coisa do tipo, mas a gente só de entrar num ônibus, ter que ir trabalhar e esse ônibus ser totalmente deteriorado de acordo com a região onde você mora, sabe? Isso é um tipo de violência. Uma violência muito grande. Só que a gente às vezes não está discutindo isso e apontando do quanto isso é exatamente tipo, tão destrutivo quanto a droga do armamento, de um sequestro, esse tipo de coisa. Né? Então quando ele vai e coloca vocês querem fazer isso, vocês são preguiçosos, tipo, caraca, você tá ralando muito no seu escritório com ar-condicionado, nossa, sinto muito por você. Mas eu acho que ele poderia até respondido, você não é racista, tipo, nós somos racistas porque eu acho, talvez no sentido etimológico da palavra, né? A pessoa pode dizer, não, eu posso negar, eu não sou racista, mas eu diria, tipo, num sentido mais amplo, que no mínimo eu posso dizer com certeza absoluta que eu sou preconceituoso, entende? Eu às vezes sou machista, às vezes tem outros tipos de preconceito,
E acho que às vezes vai muito pra esse lado, a questão de raça, não tô falando só da questão de ser negro ou branco, mas pode ser oriental, pode ser de outro tipo de etnia, sabe? Dos povos originários. Eu posso dizer que eu seria um racista, e recentemente eu estava vendo uma peça importante lá no Teatro dos Quatro, né? A nome da peça, muito pelo contrário, tá falando de machismo. E o ator, eu até esqueci o nome dele agora, é um ator que eu gosto muito, que ele faz personagem italiano, ele faz aquele... Ele faz o cara da inteligência lá no Tropa de Elite 2, que conversa com o Capitão Nascimento, algumas coisas, né? Questão de câmera, né? Câmera da inteligência. E ele fala que ele é um machista em constante desconstrução. Eu acho que a gente poderia, assumir, né, o risco de dizer isso. Eu sou um machista em desconstrução. Se eu estiver tentando de verdade, de fato. Ou eu sou um racista ou um preconceituoso em desconstrução, se eu estiver tentando, de fato, realmente ser diferente, no caso. Né? Ser diferente no sentido de ser melhor para todos, né? Para todo mundo. Tentar ser melhor para si, porque às vezes a gente se faz mal nesse tipo de situação, e para as pessoas também que são iguais a gente, ou diferentes da gente, que são iguais por serem pessoas, no caso, e iguais por serem diferentes. É muito... É como você colocou, é muito importante falar disso, e não é fácil de falar disso, não é um assunto fácil, sabe? Cada palavra que falam, às vezes, contra, né, nesse vídeo mesmo, no começo, contra é uma porrada. Cada palavra que fala a favor é uma porrada também. É um assunto difícil, e eu fico muito preocupado nesses vídeos quando tem um linguajar, um palavrão, alguma coisa do tipo. Fico com receio de uma criança estar assistindo e ela, né, usar um linguajar. Só que é engraçado porque eu fico sempre preocupado com isso, e às vezes isso, né, passa muito longe de uma linguagem violenta comparada a outras frases que a gente escuta aqui, né, de outras frases, quando você percebe qual seriam, né, as intenções dessas frases. Se fosse assim, totalmente dele, né, porque ali é um personagem, né, falando como se fosse uma pessoa que coloca dessa maneira: eu não sou racista, né, eu não sou racista, mas aí tu vê que essas frases, elas são muito violentas, são perfurantes, são mortais, no caso. E dito isso, é isso. Eu não sei mais o que dizer, cara. Você pode até me instigar a dizer umas coisas, mas... Assim, uma das coisas que eu tava pensando, você estava falando, e você entrou nesse mérito de uso de palavrões e tal, eu acho que o melhor testemunho é aquele que é dado. Isso indiferente, eu entrando em mérito de religião, qual religião você segue é melhor ou pior. Eu acho que o fato de você acreditar em Cristo é o mais importante, mas também não posso apontar o dedo para você que é ateu ou que é agnóstico e dizer que você está errado. Porque para você aquilo é a sua verdade, aquilo ali que te enche, te completa. Eu acho que por mais que você use palavras que não deveriam ser usadas por conta de códigos sociais, enfim. Se você é uma pessoa boa, se você respeita o próximo, se você tenta transmitir amor, como esse amor que quem acredita em alguma coisa tenta transparecer, é fato que você vai tentar ser melhor. Obviamente, a gente vem de uma cultura onde inúmeros termos, inúmeras piadas, frases, elas foram cunhadas lá atrás e nunca se teve essa, não vou dizer essa boa vontade, mas nunca essa percepção do uso dela, do significado dela no outro. A gente foi criado meio com a relação de eu penso primeiro em mim, depois, quem sabe, talvez eu pense no outro. Era você e você mesmo. E é bem comum você ver isso no trânsito. Você vê quando você está andando na rua que todo mundo parece que tem que tá atrasado, tem que passar por cima de você. O respeito é uma palavra que não existe. E aí eu tô englobando tudo. A gente aqui está falando sobre a questão da conscientização negra, essa questão do racismo, da desigualdade, mas a gente sabe que a sociedade é feita de inúmeras mazelas. Isso é um fato. Mas eu acho que o pouco que a gente faz, ou pelo menos que a gente tenta fazer, contribui para um lugar melhor. Então, assim, falar sobre esse tema aqui
é só uma oportunidade que seja de fazer alguém pensar nisso. Eu fico muito satisfeito se todas essas músicas que a gente apresentou aqui, obviamente a gente mostrou agora uma música um pouco mais engraçada nos últimos vídeos, até para dar uma leveza para as temáticas, e por mais que isso seja um tema sensível, desculpa, mas é meu jeito, eu não levo nada a ferro e fogo, então você vai ver eu dando um sorrisinho ou tentando fazer alguma piada, porque é o meu jeito. Eu acho que se tudo a gente levar a ferro e fogo, tentar ser muito sisudo, eu já passo a imagem de sisudo, então eu já tento lutar contra isso. Então, por tendência, eu tento deixar as coisas um pouco mais leves no canal, e eu tento sempre fazer isso todos os vídeos. Mas é um tema que tem que ser conversado. É o que eu disse no início. Eu não acho que ninguém precisa entender o que é eu e o Douglas entrar numa loja e o segurança seguir a gente. Eu não acho que ninguém precisa entender. Mas se você ouvir o que eu tô falando e não me descredenciar, porque assim, é vitimismo seu. Eu acho que isso é uma das coisas mais tristes. Isso vale pra tudo. É quando você fala, eu acho que eu tô com depressão. Depressão é besteira, é só uma coisa que você acha. Não existe isso. Entendeu? A tendência da sociedade hoje é sempre descredenciar o que o outro fala. É tudo uma besteira. Ninguém, eu não sou racista. Quer ver uma terminologia que assim, eu acho que tudo a gente tem que pensar e avaliar as situações. Quando eu era pequeno, se eu ficasse... Porque eu nunca fui uma criança muito assim, porque eu sempre fui mais calmo e tal. Mas se uma criança, ela pula o tempo todo, ela mexe nas coisas, ela é muito agitada, as pessoas falavam que a criança está fazendo macaquice, que é pular de um lado para o outro. Que o macaco, ela pulava de um galho em galho e gritava o tempo todo. Era isso que você ia nos... Se você for no zoológico, você vê o macaco fazendo isso, gritando e pulando de um lado para o outro. As pessoas têm um entendimento diferente disso hoje em dia. E eu não posso me dar o direito de dizer que está certo ou está errado. Eu acho que a gente tem que sim avaliar as situações. Existem... uma pessoa de 80 anos usar um termo como esse é algo que ela escutou a vida toda dela como se fosse relacionado à algazarra, não à questão racial. Então, assim, eu acho que quem está avaliando tem que ter discernimento. Hoje em dia tem mais defensor de causa que nem a própria pessoa está defendendo. Tipo, eu sou negro, o Douglas é negro. Alguém chegar pra gente e falar assim, ei, meu amigo, ei, pretinho, tranquilo? Como se fosse a nossa interação. Cara, vai ter alguém que vai querer, do lado de fora, querer criticar, tá chegando um cara de preto, você é racista, não sei o quê. Acho que assim, a sociedade se perde muito nesses pontos. Eu não tô dizendo que a gente não tem que botar esse negócio na mesa, mas eu acho que a gente tem que avaliar também as situações. Não tem como eu sentir o racismo de alguém no lugar dela, entendeu? Isso acontece. E da mesma forma que eu tô dizendo pra vocês, essa terminologia de falar criança tá fazendo macaquice, não é porque a criança é negra. Isso valia para criança negra, isso valia para criança branca, para qualquer criança. Isso sempre valeu. Tudo bem que a sociedade hoje não é a mesma coisa, exatamente como eu disse, a gente é evolução. Só que cabe a gente tentar mostrar isso para as pessoas, tentar incentivá-las a se interessar por isso. Acho importante que você falou sobre a questão do que a gente segue, no caso, tem essa questão da religião, e tem um momento no vídeo que ele responde àquela questão que ele coloca que eles tratam o Bob Marley como se fosse Cristo. E aí a resposta dele é que... Não, Bob Marley não, cara. Não é Bob Marley? Quem é que ele fala? Racionais, Mano Brown. Não, Mano Brown. Pô, esqueci logo do Mano Brown, falo que é a minha cara. Ele fala que ele é como se fosse Cristo. E aí ele tem essa resposta de que ele é real. E aí as pessoas podem se escandalizar. Eu fico assim pensando, as pessoas podem se escandalizar pensando, o cara tá dizendo que Cristo não é real, né? Aí é muito importante a gente prestar atenção, tipo, nessa fala aqui, porque quando ele fala assim, não, esse cara é real, quer dizer, esse Mano Brown, né, ele existe no tempo atual, ele é contemporâneo, né? Ele tá aqui, né? Ele tem uma penca de defeitos, né? Assim como o próprio Bob Marley tinha, Tupac, Big, sabe? Tipo, tem várias questões ali problemáticas, assim, que é difícil, né, discutir, né, como exemplo né? Pô, esse é o seu exemplo. E ele tá falando dessa questão de ele estar aqui e justamente por ele ter um monte de defeitos,
né, diferente de Cristo, ele não pode ser usado com todos os defeitos que ele tem para você infligir violência e dizer que é em nome dele, entende? Isso é muito complexo, né? Quando ele fala assim, não, esse cara é real, e às vezes um cara vai falar assim, você trata ele como se fosse Cristo, que é aquele que a gente está ali adorando, e às vezes corre esse risco da gente, não estou falando dependente, ser branco ou preto, ali no caso tem essa situação, mas dependente, você é branco, você é negro, você pegar Cristo e usar a figura dele, que você não teve um contato tão físico, tão direto quanto, sei lá, um apóstolo, né, que viveu naquele tempo, né, isso, né, para quem acredita no caso, né, você não teve esse contato, você usar ele para falar coisas que vão ofender ou destruir as pessoas. Né? Então, quando ele coloca essa comparação, ele está falando, olha, esse cara aqui, eu vi ele falar, eu estive ali vendo de fato, eu não estou pegando a figura para jogar como escudo, no caso, né? Ele seguiu, ouviu alguma coisa e discordou de alguma coisa, e aí ele tem para falar, né? Mas aí, além disso, acho que é importante, independente de se você é preto, branco, rico, pobre, sim, você tem que ter orgulho das suas origens, de quem te criou, quem te tornou o ser humano que você é hoje. Há coisas que você vai precisar revisar, a gente, no caso, vai precisar revisar no passado, a gente vai ter que dar uma olhada, falar, olha, isso aqui podia ser melhor, talvez eu tenha ganhado algo que eu não quisesse ganhar, por questões que não são acho que eu queria que fosse, certo? Mas você tem que ter orgulho de quem você é, no caso, e de onde você vem, e não deve deixar ninguém apontar para você e dizer como as coisas vão ser, porque, sabe, tem uma englobação, uma massa, um fator que te obriga a fazer uma coisa que você não quer, ou não deve, não precisa. Não queremos ser mais do que devemos ser. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. I'm destined, I don't need no Smith & Wesson. Fuck is catching, destined, taking shots with all your